Muito bem, vamos lá. Mais 4 questõezinhas aí para a gente ficar craque no nosso bioma. Beleza? Vamos lá. Ó. A quarta questão é dessa faculdade aí, né? Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Não mudou, mas pouco importa. Ó, Cerrado também. A revista Nature publicou, em janeiro desse ano, não sei qual ano, um artigo mostrando que muitos grupos de seres vivos podem desaparecer frente ao aumento da temperatura do planeta. Nesse estudo, foram apresentados, além de outros dados, a respeito de 163 espécies de árvores do Cerrado brasileiro, como a douradinha e o murici. O bioma conhecido como Cerrado é encontrado principalmente nos seguintes estados brasileiros. Assim, de vez em sempre eu falo com vocês, cuidado com as questões fáceis, né? Porque geralmente a gente tem muito medo das questões difíceis. Mas pensa no vestibular, se você errar uma questão muito difícil, não tem tanto problema, porque a maioria vai errar. Agora, quando você erra uma questão muito fácil, sua vida complica. E essa questão aí, ó, Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, curso mais concorrido. O cara que erra uma questão dessa, num curso muito concorrido, ele está fadado a ficar de fora, certo? Dá uma olhada aí, 30 segundos para responder. Vai lá. Já foi, né? Alguém respondeu aqui, vamos ver. Muito bem, Júlia, isso mesmo. Ó, não vou nem colocar o mapa dos biomas aqui, certo? Pode ser que tenha Cerrado no Ceará? Claro que tem. E em São Paulo também tem. Mas, certamente, o bioma mais representativo, tanto no Ceará quanto em São Paulo, não é o Cerrado. Não é o Cerrado. Vai ser quem? A Mata Atlântica. Tá? Quando a gente pensa, Paraíba, tem áreas de cerrado? Tem áreas de cerrado, mas certamente não é o bioma mais representativo. A mesma coisa para o Mato Grosso. Quando a gente pensa na Paraíba, a gente pensaria mais extensamente também Mata Atlântica, a gente poderia pensar em Caatinga, tá? Agora, Mato Grosso tem áreas extensas de cerrado, mas a gente pensaria, num primeiro momento, no Pantanal, claro. Rondônia e Acre, certamente, o primeiro bioma que vem à nossa mente, ou deveria, é a Amazônia. Agora, nessa altura do campeonato, não quero acreditar que alguém teria dúvida que o bioma predominante em Goiás e em Minas Gerais é o Cerrado. Tá? Professor, bioma predominante teria algum tipo de outro bioma, tanto em Goiás como em Minas Gerais? Sim. Falei para vocês, Mata Atlântica. Mata Atlântica não é encontrada apenas nos estados costeiros, nos estados litorâneos, certo? Ela invade o Brasil, atingindo estados que não são litorâneos, por exemplo, Cerrado, por exemplo, Goiás, por exemplo, Minas Gerais. Tá bom? Muito tranquilo, né? Letra C. Ok. Pernambuco, a gente poderia pensar em Mata Atlântica, e Santa Catarina, a gente poderia pensar Mata Atlântica também, Mata de Araucárias, tá? A quinta questão, essa agora é um pouco mais complicada. Universidade Estadual de Goiás. Dá uma olhada nela, por favor. Vamos lá. Ó, os biomas são comunidades estáveis. Voltamos a tocar nessa tecla. É óbvio que não seria motivo para pedir anulação da questão, é claro que não. Mas o melhor termo aí seria ecossistema. Ecossistemas, plural. Os biomas são ecossistemas estáveis
e com organismos bem adaptados às condições ecológicas da região. Entre os diferentes biomas terrestres, o Cerrado destaca-se por sua riqueza de fauna e flora, né? Isso aí a gente já bateu na tecla várias vezes, a alta biodiversidade que tem no Cerrado. Sobre esse bioma, julgue as proposições a seguir. Número 1. O Cerrado cobre parte dos estados de Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais e quase todo o estado de Goiás e Tocantins. O clima é quente, com períodos alternados de chuva e seca. O que tem de errado na primeira afirmativa? Nada. Nada, né? Esses estados, como eu já havia comentado com vocês, até mesmo um pouco na questão anterior, tá? Existem áreas de cerrado em todos eles e já falei 1.500.000 vezes. No cerrado, ecologicamente, existem duas estações, estação seca e estação chuvosa. Primeira afirmativa, pá, verdadeira. A segunda afirmativa, que é o que eu também insisto com vocês. Quem é da roça, tiraria de letra. Mas quem é mais urbano aí, tem que procurar se inteirar dessa informação. Exemplares da biodiversidade do Cerrado, né? Se você for fazer alguma faculdade do Cerrado, tá lá, ó. Entre as espécies vegetais que caracterizam o Cerrado estão o barbatimão, que a gente viu na segunda questão da lista, o pau-santo, esse aí, de repente, fala, não conheço, gabiroba, que é uma planta que a gente consome e muito, típica do Cerrado, né? O pequizeiro, que dispensa comentário, o araçá, que parece uma goiabazinha do mato, né? A sucupira, que eu te falei em uma das questões que a gente usa como remédio para a garganta, e o pau-terra. Os menos conhecidos aí são o pau-santo e o pau-terra, mas que estavam naquele slide que eu mostrei para vocês. Então, são espécies encontradas frequentemente no Cerrado. Agora, para mim, e para o professor Sandro de Biologia de vocês, o item mais difícil para mim seria o 3, que provavelmente foi abordado na geografia, porque nós, na biologia, não falamos de localização geográfica de unidades de conservação. Então, esse terceiro item, eu achei ele um pouco difícil, né? Várias unidades de conservação estão localizadas no Cerrado, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado nos municípios de Alto Paraíso e Cavalcante, e o Parque Estadual de Terra Ronca, localizado no município de São Domingos. Esses dois parques realmente têm essa localização, e eu repito, né? Aí foi exigido um conhecimento mais de geografia do que de biologia. Deixa eu só mostrar para vocês uma imagenzinha rapidinho aqui, falando sobre esses dois parques. Peraí. Deixa eu levar isso aqui para cima. Ó, então aqui a gente tem a localização do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Está aqui o estado de Goiás e está aqui a localização do parque, certo? E aqui do lado, a localização do Parque de Terra Ronca, que realmente fica na cidade de São Domingos, como ele falou, tá? Então, repito, ó, eu particularmente tive que conferir na internet se essa informação é verdadeira ou não. Eu não conheço muito bem a localização geográfica desses parques, então, no meu modo de ver, né, esse item foi o mais difícil. Mas são verdadeiros. Então, a Júlia confirmou para mim aí, né, que ela sabia que estava certo, então os 3 itens estão corretos. Percebam, né? Foi uma questão muito regional, favorecendo muito as pessoas que conhecem o local, certo? Dê uma olhada nisso com carinho. Muito bem. Vamos lá, está terminando. Questão de número 6. Tempinho curtinho. A gente sai de uma questão mais complicada para uma questão mais tranquila. Olha aí. Chega para cá.
E aí, hein? Alguém já chegou na resposta da questão de número 6? Bora lá. Opa, deixa eu ver. Alguém chegou. Ó, tem gente perguntando. Boa pergunta, inclusive. O que são... Mandou no privado, né? A pergunta foi, professor, o que são folhas coriáceas? Se eu olhar no Google, alguém saberia me dizer, abrindo o microfone, eu digitando rapidinho, o que seria uma folha coriácea? Coriácea te faz lembrar o quê? Vamos ver, tem gente digitando aqui. Tem uma colega dizendo assim, acho que é folha áspera. É por aí mesmo. Folha coriácea é folha... Isso, Felipe. Folha que tem um aspecto semelhante a couro. Então, são folhas robustas, são folhas grossas, ásperas, resistentes, certo? Então, é diferente de uma folha de um pé de laranjeira. Deixa eu falar uma planta que todo mundo conhece aqui. Não sei se alguém já manipulou uma folha de laranjeira, por exemplo. É uma folha normal, né? Uma folha molinha, fina, etc. Tá? Agora, eu não coloquei aqui no slide, deveria ter colocado, poderia ter colocado. Tem uma planta do cerrado que é popularmente conhecida como lixeira, porque a folha dela parece uma lixa. É uma folha grossa pra caramba, dura pra caramba, áspera pra caramba. Então, a folha coriácea é uma folha assim, com essas descrições que vocês apresentaram. E teve gente que escreveu mais um negocinho aqui que eu não vi. Peraí. Isso, o João Pedro só confirmou o que o Felipe falou, né? Folha que tem um aspecto de couro. Aí fica mais fácil, né? Vamos lá, vamos fazer juntos a questão. Peraí. Muitas espécies de plantas do bioma cerrado, do centro-oeste do Brasil, apresentam adaptações morfológicas que permitem a elas resistir aos incêndios periódicos comuns na região. Entre as referidas adaptações morfológicas, é correto citar, letra A, folhas que lembram couro, folhas grossas, resistentes, robustas, que são as folhas coriáceas, e cascas grossas. Pronto. Então, uma folha, com esse aspecto, ela tende a resistir mais ao fogo do que se fosse uma folha frágil, uma folha toda fininha, né? E uma casca grossa acaba protegendo os tecidos internos. Só um minutinho, teve um problema na conexão aqui. Deixa eu só voltar aqui no exercício. Ó, as letras B e... Tananã, a letra B. Não, a letra B, a letra C. Falam de cascas finas, né? Isso aí a gente já descarta logo. A casca da árvore, repito, ela vai proteger as partes internas. Então, se a casca é muito fina, a parte interna, que é uma parte viva, vai ser afetada pelo fogo. A casca tem que ser grossa. A casca tem que ser grossa. Letra D, raízes superficiais. Se a raiz for superficial, o que vai acontecer? O fogo vai passar e vai detonar a raiz. Então, as partes mais superficiais das raízes são prejudicadas pelo fogo. Aquelas partes mais internas, nem tanto. A letra E, casca grossa, ok, né? E a casca é constituída de material morto, tá? As células encontradas na casca da árvore poderiam ser comparadas às células encontradas na parte externa da nossa epiderme, né? A nossa epiderme tem função de proteção. Assim como a casca da árvore também tem função de proteção. Quanto mais grossa for a casca, né, mais a casca protege. Inclusive, tem uma expressão que muitas pessoas usam, faz, não é qualquer coisa que me atinge, não. Aqui o couro é grosso, né? Ou seja, aqui a estrutura aguenta muito bem, né, os impactos. Então, o problema da letra E
é uma referência às raízes superficiais. As raízes superficiais são afetadas drasticamente pelo fogo. Então, é a letra A mesmo, né? Folhas resistentes e a casca grossa. Tá bom? Muito bem. Só mais duas questões. Olha aí, a sétima. Muito tranquila também. Chegou na resposta, conta para mim, qual que é? Muito bem, Felipe. Perfeito. Letra A. Olha só, pessoal. Essa aqui é a clássica questão que a imagem que aparece aqui, ela é totalmente desnecessária. Esse quadrinho aí, ele é desnecessário. Porque, olha só, começa assim, quer ver? Eita, mas eu estou apanhando aqui. Ó, hotspot é um termo criado pelo ecologista inglês Norman Myers e serve para designar áreas mundiais que concentram os mais altos índices de biodiversidade e onde as ações de conservação seriam mais urgentes. Consideram-se hotspots áreas com pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas, ou seja, que ocorrem só ali, e que tenham perdido mais de 3/4 da sua vegetação original, 75%, como eu já havia dito. Há 25 áreas no planeta consideradas hotspots. Juntas, cobrem apenas 1,4% da superfície terrestre e abrigam mais de 60% de toda a biodiversidade animal e vegetal do planeta. Olha que interessante, hein? Cobre 1,4% de extensão, mas tem mais de 60% das espécies, né? No Brasil, há 2 áreas hotspots, cujas características estão listadas a seguir. Você nem precisaria olhar no quadro, se você lembrar, se é o professor lá na aula, tanto professor de biologia como professor de geografia, nos disseram que os 2 hotspots que tem no Brasil são Mata Atlântica e Cerrado. Você já marcaria a letra A, como o Felipe me disse no privado. Mas, se você ficasse na dúvida, você fala assim, eu estou na dúvida se é a Amazônia ou Mata Atlântica. Então, deixa eu olhar no quadro. O quadro poderia te ajudar. Ó, área 1, clima quente e úmido. Flora característica, palmito, pau-brasil, cedro, peroba, jacarandá, orquídea, samambaia. Fauna característica, mico-leão-dourado, onça-pintada, jaguatirica, macuco. Talvez os representantes da biodiversidade poderiam te falar, não, agora eu tenho certeza, é Mata Atlântica mesmo, tá? Tanto os representantes da flora como representantes da fauna são característicos de Mata Atlântica. Agora, olha o ambiente 2. Quente e seco em parte do ano. Representantes ipê, peroba do campo, craviúna, né? Representantes da fauna, lobo-guará, tamanduá, tatu, anta, siriema. Tranquilo, tranquilo. Letra A. E, por último, essa questão, dá uma olhada, também da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Aí tem parte de letra de uma música que fala assim, o cerrado, os campos e matas, a indústria, gado, cereais. Nossos jovens tecendo o futuro, poesia maior de Goiás. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. A colheita nas mãos operárias, benze a terra, minérios e mais. O araguaia dentro dos olhos, eu me perco de amor por Goiás. Dá uma olhada agora no que ele está perguntando para a gente.
Bom, já deu tempo de ler. Eu acho, tenho certeza, pode ser que eu esteja enganado, né? Que talvez a maior dúvida aqui fosse o seguinte: será que o fogo pode ser bom de alguma forma no cerrado? Será que de alguma forma pode trazer algum tipo de benefício? Então, com base nisso, dá uma olhadinha, por favor. Deixa eu ver se eu abri aqui, só um segundinho. Está aqui. Deixa eu aumentar o volume. Dá uma olhadinha nesse videozinho, rapidinho aqui, ó. Meu nome é Giselda Durigan, eu sou pesquisadora do Instituto Florestal há mais de 30 anos e desenvolvo pesquisas sobre a conservação do cerrado, a restauração do cerrado. O principal foco das minhas pesquisas nesse momento está acontecendo na Estação Ecológica de Santa Bárbara, que é uma das raras unidades de conservação no estado de São Paulo, que ainda tem tanto cerrados fechados quanto cerrados abertos, que a gente chama de fisionomias campestres. Cerrado, ele tem uma estrutura savânica. Ele tem duas camadas, uma de árvores e uma de capins e outras plantas pequenas que dependem do fogo. Se houver adensamento e não queimar e essas árvores se adensarem, elas vão sombrear o que está no chão. E o que está no chão do cerrado só existe enquanto existe sol incidindo diretamente nessa camada. De uma segunda maneira, nós já sabemos que existem espécies de plantas, pelo menos, que precisam do fogo para ativar seus processos reprodutivos. Então, sem a passagem do fogo, elas ou florescem muito pouco, frutificam muito pouco, ou nem mesmo florescem. Passam anos sem produzir sementes, sem se reproduzir. Então, isso é muito negativo para a manutenção da diversidade dos cerrados. Hoje nós temos os números dessas perdas de biodiversidade para plantas e formigas. Há uma perda de 86% das espécies endêmicas de formigas e 67% de perda nas espécies endêmicas de plantas do cerrado. Então, não é desprezível. É grave, é bastante grave e está acontecendo todo. Uma outra razão pela qual se queima, e essa é a razão principal que se adota a maneira do fogo em diferentes regiões do mundo, é justamente para evitar incêndios descontrolados, que a gente chama de incêndios catastróficos. O desafio de usar o fogo com sabedoria para o bem está nas técnicas de queimada. Nós temos que aplicar o fogo na época certa, considerando a direção do vento. Então, a escolha de por onde aplicar o fogo depende de onde é que está vindo o vento, no tamanho de área definido. Então, não pode queimar a área de 10 mil hectares de uma vez só. Nós precisamos queimar um mosaico de modo que a fauna que depende da vegetação, ela possa se deslocar para as áreas não queimadas. E, enquanto aquela área se recupera e volta a ter alimento e hábitat para a fauna, nós passamos a queimar uma segunda área. Então, é um ciclo de queima que deve ser mantido, que alguns países já dominam, mas nós estamos precisando reaprender. Nós também precisamos incorporar o conhecimento tradicional das populações indígenas, porque os indígenas usavam o fogo com fins de manejo justamente para eles manterem tudo o que eles extraíam do cerrado como parte do seu meio de vida. Então, eles precisavam queimar para manter aquilo que eles sempre tiveram. Não há evidência de que, no manejo conservacionista usando fogo, as queimadas empobreçam os solos. Então, num sistema de pecuária, com queimas muito frequentes, com sobrecarga de gado, em que o gado vai comer essa gramínea que rebrota. Então, é possível, sim, que aconteça um processo de degradação. Por quê? Porque o regime de fogo é alterado. Então, tanto a queima muito esparsa como a queima frequente demais são problemas.
Então, todo o trabalho de manejo de fogo, ele tem que respeitar o processo natural histórico. Os brasileiros, o serviço ecossistêmico de produção de água que o cerrado presta, e nisto o cerrado é mais eficiente do que a floresta, justamente porque ele consome pouca água, que ele tem pouca biomassa. Então, da chuva que cai no cerrado, a maior parte vai infiltrar e vai abastecer os nossos rios, que abastecem as nossas hidrelétricas, a irrigação, o nosso gado e as populações urbanas. Então, os rios, 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras têm nascentes no cerrado. Então, comprometer a existência do cerrado significa comprometer a água, que no mundo de hoje, no planeta que nós estamos vivendo, é o recurso mais ameaçado e mais fundamental para a sobrevivência da própria espécie humana. Os últimos estudos, há um pouquinho de divergência nos métodos utilizados para quantificar o que já se perdeu, mas é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de 50%. Em 5 décadas, nós perdemos metade do cerrado que existia. Então, é assustador, exige providências urgentes. Então, olha só, a pesquisadora ela abordou algumas coisas que nós abordamos também, e ela disse uma coisa que talvez possa ser novidade. Algumas regiões do Cerrado dependem do fogo, né? A área mais representativa do Cerrado tem a característica que ela muito bem disse. Nós temos um estrato arbóreo, não muito alto, sem formar um dossel contínuo, e logo abaixo, a área de gramíneas, certo? Existem muitas gramíneas nativas que só ocorrem na região do Cerrado, tá? Se o fogo for suprimido, por exemplo, vamos imaginar que um profissional da área ambiental tenha sido contratado para fazer o manejo de uma determinada área de cerrado. E ele fala assim, não, aqui não vai ter fogo, aqui não vai ter fogo. Começou o fogo, a gente vai lá e apaga. O que vai acontecer? Vai ter um adensamento das árvores. E, consequentemente, o sombreamento no solo vai aumentar. E essa vegetação rasteira vai desaparecer. E isso representaria uma perda de biodiversidade, certo? Então, a gente tem que pensar, sim, nas questões ambientais, mas de uma forma racional. De uma forma racional. Será que pode acontecer, de um determinado momento, a caça ser necessária? Sim. Pode ser que sim. Por exemplo, se a gente tiver uma superpopulação de uma determinada espécie em um determinado local, eu vou ter que retirar indivíduos, né? Se eu tenho espécies exóticas com a grande quantidade de indivíduos num determinado local, eu tenho que retirar indivíduos. E a pesquisadora deixou muito claro, tá? O fogo, ele é importante. Agora, tem que saber como, né? Tem que saber a intensidade, tem que saber a frequência. Se a frequência for muito alta, se a intensidade for muito elevada, evidentemente, pode acontecer, sim, prejuízos. Muitas vezes, prejuízos irrecuperáveis. Não é isso que o exercício disse. Vamos voltar no exercício? Ó, primeiro, de acordo com vários autores, o uso do fogo nem sempre é prejudicial à vegetação, quando usado de maneira controlada e desde que se faça no início da estação seca. Não sei se todo mundo atentou a toda a fala da pesquisadora. Ela falou o seguinte, existem algumas espécies de plantas do cerrado que dependem do fogo. Então, olha só, de acordo com vários autores, o uso do fogo nem sempre é prejudicial à vegetação. Na verdade, o raciocínio é o contrário. O fogo é necessário para algumas espécies, para que aconteça floração, para que aconteça frutificação, para que aconteça germinação de sementes. Mas ele está pensando aqui, professor, em produtividade agrícola. Ok, em algumas vezes pode ser até interessante, sim. Mas olha o final aqui, ó. Desde que se faça no início da estação seca. Por quê? Porque não tem uma biomassa muito grande de material combustível ainda, porque o que pega fogo
no cerrado é o capim quando seca. No início da estação seca, nós temos pouco capim seco. Então, a probabilidade de ter uma queimada muito extensa é bem menor. E alguém poderia ter um raciocínio brilhante. Professor, mas peraí, deixa eu só inverter a polaridade aqui. E no final da estação seca? Pode ser um momento interessante também, né? Porque no final da estação seca e início da estação chuvosa, a tendência de ter grandes queimadas é menor, por um motivo óbvio. Já está começando o processo de chuva, certo? Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Vamos analisar as outras. Opa! Espera só um pouquinho. A segunda afirmativa. Deixa eu baixar aqui. 2. Um dos efeitos diretos da queimada é a eliminação da cobertura vegetal, fazendo com que a área queimada fique mais vulnerável ao processo de erosão. Então, quando a queimada não é bem feita, quando a queimada é feita de uma forma irresponsável ou com imperícia, evidentemente que alguns prejuízos podem surgir. Um prejuízo é esse aí, né? Então, o solo fica mais exposto e o solo, quando muito exposto, está mais propenso ao processo de erosão. Então, primeira afirmativa, verdadeira. Segunda afirmativa, verdadeira também. Muito bem. Terceira afirmativa. Nos cerrados brasileiros, ocorre um aumento significativo da concentração de certos nutrientes minerais na camada superficial, mais superficial do solo, logo após a queimada. Mas esse efeito não é duradouro. Isso também é verdadeiro. Então, olha só. Uma característica que a gente comentou em aula é que os solos do cerrado, em geral, são solos pobres, que têm água profunda, que têm um pH ligeiramente ácido, que têm alta concentração de determinados elementos como alumínio, ou seja, para a produtividade agrícola, o solo ele tem que ser, muitas vezes, trabalhado, né? Tem que ser corrigido o pH, tem que ser incorporado algum tipo de nutriente, certo? E quando a gente pensa nessa queima consciente, isso pode disponibilizar nutrientes que estavam incorporados à biomassa vegetal, que vão ser, num primeiro momento, disponibilizados no solo, certo? Então, que fique bem claro, pessoal, o fogo, da forma que a gente está vivenciando hoje, né? Não sei se vocês estão tendo... vocês estão acompanhando as notícias que aparecem mais frequentemente, e uma das notícias é que boa parte do nosso país está se queimando assim, né? Muito rapidamente. Então, o que está acontecendo hoje não é o que deveria acontecer, evidentemente, tá certo? Então, o raciocínio não tem que ser um raciocínio xiita, não tem que ser aquele raciocínio extremista. Qualquer um dos extremos é prejudicial. Não, que se for do meio ambiente, prejudicial. Ah, não, eu vou dormir acorrentado numa árvore e não ao desmatamento em hipótese alguma. Isso também não é interessante, é prejudicial, porque nós estamos num país em desenvolvimento, tá? Então, alguma forma de exploração ambiental tem que ser feita, mas o ideal seria se atingir o tão sonhado desenvolvimento sustentável, né? Então, a prática do fogo, ela pode ser interessante, sim, se for bem feita, tá bom? Então, essa lista com 8 exercícios foi para a gente reforçar as características do nosso cerrado, que é o nosso bioma. Não sei se todo mundo acompanhou, né? Tomara que sim. E eu pergunto para vocês se alguém gostaria de fazer algum tipo de pergunta referente aos exercícios ou referente àquilo que você queira perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá bom. 2 minutinhos, não vou começar. Ah, tá. Sandro, qual o gabarito da última questão? Ana Luísa, a última questão, todas as afirmativas estão corretas. 1, 2 e 3. Tá bom? Beleza. Pessoal, bom restante de semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.